Boa noite, doutora Maria Olívia Machado. Boa noite, doutor William Pereira. Boa noite a todos que querem aqui aprender um pouco mais. Hoje temos uma palestra que é de suma importância para nós advogados, empreendedorismo inovador na advocacia. Vivemos momentos em que o mercado está exigente conosco. O cliente está cada vez mais plugado e antes de consultar um advogado, ele consulta o Google, ele procura tudo e quando ele nos procura, praticamente sabe muito daquilo que ele quer que nós transmitamos a ele. Por isso que os advogados, nesta época, têm que ser cada dia mais criativos, têm que se transformar, têm que estar na mídia, têm que estudar e muito, porque a advocacia ela merece respeito. A advocacia é uma profissão em que a ética é fundamental para que possamos oferecer ao cliente o que temos de melhor. E hoje teremos a grata satisfação de ouvir a doutora Maria Olívia Machado, que o nosso presidente da Comissão de Cultura, William Pereira, boa noite, William, vai ter o prazer de anunciar o currículo. E estamos aqui para aprender, doutora Maria Olívia. Com certeza, esta palestra gravada no nosso site será buscada por muitos advogados que querem se destacar nesta profissão e no atual mercado exigente. Agradeço demais a sua presença, um grande abraço à sua comissão. Eu vi aqui que você também tem uma participação em Carapicuíba. Leve nosso abraço àquela gente boa de advogados e advogadas daquela comarca maravilhosa que é para Carapicuíba. E esteja certa que Guarulhos se recebe hoje com um carinho muito especial. Você, tão jovem e uma mestra. Eu que já tenho meus cabelinhos brancos aqui, venho assim de uma advocacia em que a gente pegava aquele papel, olhava, lia tudo. Essa transformação que chegamos nesse mercado exigente, para nós, os mais advogados há mais tempo, né? Eu não gosto de falar muito idoso, né? Porque eu só sou jovem há mais tempo, né? Nós temos assim, sem querer, uma espécie de rejeição, doutora Maria Olívia, com aquelas novidades, somos ainda daquele papel, daquela leitura num livro, né? E essa parte que está exigindo de nós sermos inovadores também, ela é necessária que a gente tenha apoio como o seu para que nos ensine a cada dia ser melhor. Muito obrigada, seja bem-vinda. Guarulhos está de portas abertas e esperamos que breve possamos abraçá-la pessoalmente, tomar um café, tomar um refrigerante, comer um bolo, porque a nossa sede 57ª, ela é muito festiva e ela gosta de bem receber a todos. Seja bem-vinda, doutora Maria Olívia, e eu passo a palavra para o doutor William Pereira, nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Boa noite, doutora Ivani. Boa noite, doutora Maria Olívia. Seja bem-vinda aqui. Uma grande satisfação em tê-la aqui conosco. Tenho certeza que os conhecimentos trazidos pela doutora aqui vai modificar muito o entendimento, a cabeça das pessoas aqui presentes. Quero dar boas-vindas a todos os ouvintes aqui presentes e os que estão nas redes sociais também. Sejam bem-vindos. E hoje estou muito empolgado para essa palestra. Confesso que vou aprender muito com a doutora. Eu peço licença para ler o currículo. A doutora Maria Olívia Machado, ela é advogada, coach e mentora jurídica, presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB São Paulo e da subseção de Carapicuíba, mestre em Direito pela PUC, professora de MBA da Gestão Jurídica IPOG e pós-graduação em Coaching Jurídico da Universidade Unilaia. Doutora, está com a palavra. Gente, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Guarulhos é uma cidade que tem uma boa história na minha vida, porque a minha madrinha mora aí, né, em Guarulhos, então é uma cidade que eu tenho muito carinho, já tive muitas vezes aí,
até são pessoas relativamente conhecidas na cidade, que, né, meu padrinho é o Darcy Panóquia, a minha madrinha é a Lígia Panóquia, são pessoas que, né, eu sei que são muito queridas aí na cidade de Guarulhos, então já fui muitas vezes, já tive a honra de estar muitas vezes com vocês, de visitá-los, e uma cidade que está na minha história desde que eu me entendo como gente. Então, é um prazer muito grande poder estar aqui batendo esse papo, né? Falar um pouco aí sobre esse tema que acho que, como muito bem ressaltado pela Ivani, é um tema que é tão importante para abrir a cabeça do advogado. Acho que, acima de tudo, é essa necessidade dessa mudança, de conseguir olhar o mercado tal qual ele exige que ele seja olhado hoje em dia, né, para que você possa lidar com essas mudanças que vêm acontecendo, que são a grande realidade, de uma forma um tanto quanto mais saudável, um tanto mais quanto mais preparada para a sua vida, com o objetivo aí de se posicionar, entendendo que a carreira tem essa grande longevidade, que o mundo vem mudando bastante nesse sentido hoje em dia, e que, por conta disso, a gente precisa ter esse olhar para essa atualização constante, para que a gente não fique obsoleto num tempo muito rápido. Então, obrigada, William, é uma honra estar aqui com vocês. Ivani, obrigada pela recepção tão carinhosa. E vamos que vamos. Estou absolutamente aberta a perguntas aí ao final da palestra sobre, né, o que vocês quiserem discutir, trocar, e enfim, né? Então, quando a gente vai falar desse mercado, esse empreendedorismo inovador na advocacia, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que empreender é muito mais do que você abrir o seu próprio negócio, né? Ainda existe esse conceito de, quando você fala em empreendedorismo com as pessoas, ela, não, mas eu não quero ter o meu escritório de advocacia, eu não quero abrir o meu negócio, eu não quero, né? E, na verdade, esse é um ponto que eu começo a chamar a atenção, porque, primeiro, que empreender é mindset, né? Então, quando você fala de todas as necessidades de outras competências que a gente vai trocar ideia aqui, desde a habilidade de adaptabilidade, a inteligência emocional, a coragem, ao protagonismo, algumas coisas que eu vejo tão fundamentais para que você seja um profissional diferenciado no mundo de hoje, você tem o empreendedorismo como guarda-chuva aí dessas competências, porque uma pessoa que é empreendedora da sua vida, da sua carreira, da sua advocacia, ela consegue desenvolver essa mentalidade, esse modelo mental de perceber que ela precisa de fato se posicionar e realmente ter o que se chama de autorresponsabilidade, né? Pegar realmente a bolinha da responsabilidade da sua carreira, colocar aqui na palma da mão e entender que hoje você é o grande condutor desse caminho, que era muito diferente do que a gente vivia, né, logo ali no passado, alguns anos atrás. Né? Então, quando você tem esse universo que a gente está numa era digital, que é exponencial, multidisciplinar, conectada, experimental, horizontal, imprevisível, você precisa ter essa mudança de comportamento que, infelizmente, o ensino não traz para a gente. Né? Aos poucos você vai vendo aí essa geração Z chegando no mercado e mostrando, né, que até na escola, porque você pega a geração Z, é uma geração de 1994 a 2009, e 2009 é ontem, né? Quer dizer, aliás, a gente não está em 2009, na época é tão perto que você fala, tipo, né? É ontem, né? 2009. Então, você pega essa turma em escolas que eles, assim, já têm uma possibilidade de fazer uma troca com o professor, quando o professor vai pedir para fazer algum tipo de trabalho, deles entenderem o porquê disso, né? Por que a gente vai desenvolver esse tipo de trabalho, né? A grande a grande conhecida fórmula de Bhaskara, né, já que é aquela
que a gente não usa nunca mais na nossa vida, né? Você aprende na escola, mas nunca mais fórmula de Bhaskara. Então, você aprendeu, né? Isso na escola, coisa de maluco. Mas, enfim, então você tem aí, né, essa questão dessa mudança desse... hoje em dia, que está tendo no ensino para abarcar algumas coisas, algumas matérias que são fundamentais, mas que a maior parte de nós não chegou a vivenciar, e naturalmente, né, toda essa questão do ensino das faculdades de Direito aí, né, é outro mérito que precisa realmente um olhar muito criterioso para esse mercado, mas entendendo também que você é uma pessoa altamente responsável por esses microaprendizados, para você entender os seus gaps de competência e, dentro disso, ir atrás desse conhecimento. Então, quando a gente fala desse empreendedorismo inovador na carreira da advocacia, é você ter essa compreensão de quanto o seu modelo mental, a sua forma de enxergar o mercado, a sua forma de enxergar o mundo está alinhada ao que vem acontecendo nesse cenário como um todo, né? Eu costumo dizer que antigamente se você dormisse nos anos 1000 e acordasse nos anos 1300, você dormisse 300 anos, acordasse 300 anos depois, você olharia para um lado e para o outro, você ia perguntar para a sociedade, ué, o que vocês fizeram, produziram assim nesses 300 anos, que eu não estou vendo muita mudança aqui, né? Em compensação, hoje em dia, se você tivesse dormido no final de 2019, tivesse acordado agora, dia 27 de novembro, né? Exatamente às 7h15 da noite, você abriu os olhos, despertou, você vai se informar do que está acontecendo, você toma um susto, falando o que vocês aprontaram enquanto eu estava dormindo. Vocês estão loucos, né? Então você vê essa questão dessa mudança, dessa velocidade, como a gente tem essa alteração de cenário muito rápido. Então, o que eu vejo nesse sentido são muitos advogados, muitas vezes, e eu até, né, ir fazendo palestras presenciais, que foi no ano passado, ou mesmo recebendo perguntas pelas minhas redes sociais, né, muitas vezes as pessoas me perguntando sobre essa questão da aceleração, né, ou negando esse tipo de aceleração, ou negando o uso de redes sociais para um posicionamento de marca, ou coisas desse tipo, e falando, não, Olivia, eu acredito que em determinado momento isso vai desacelerar. Desacelerar aonde, cara pálida? A gente está falando de carros autônomos vindo aí, né, carros voadores chegando no mercado, que a ideia é que realmente em 2028 eles estejam implementados no mercado. Você pega cidades como Dubai, que são cidades completamente automatizadas, que você aí tem toda essa interação entre tecnologia e pessoas, né? Esse olhar para o meio ambiente, que é a próxima crise que a gente vai ter, né? Se a gente não cuidar, e aí você está tendo se desenvolvendo no Oriente algumas cidades verdes com prédios que ajudam essa despoluição, essa ideia de roupas inteligentes. Então, daqui a pouco, nessa ideia de calor e frio, é uma coisa que a gente não vai passar mais, porque as nossas roupas inteligentes vão ter esses termostatos aí que vão ajudar o fato da gente poder, né, ter essa temperança. Eu não sou da turma do calorento, eu sou da turma do friorento, né? Porque meu DNA, minha família é baiana, embora eu tenha nascido de Brasília. Então eu brinco que eu meço o frio na escala Richter. Começou 19 graus para baixo, começamos a tremer, né? Então assim, eu não tenho muita resistência ao frio. Já o calor a gente tem muito mais, né? Óculos conectados, né? Então, para quem aqui não conhece, o HoloLens aí da Microsoft, que veio numa versão número 1, agora você já tem uma versão número 2, naturalmente uma tecnologia bastante cara ainda, né? O Google Glass não pegou muito porque era só um quadradinho aqui do lado, né? Mas o HoloLens traz uma outra realmente interação que você tem. É claro que ainda uma tecnologia limitada por uma série de aplicativos que estão em latência por conta da vinda do 5G, impressora 3D, recentemente a gente teve aí o coração sendo printado, né? Então a gente fala dessa questão da longevidade, da gente poder durar muito mais anos, porque viraremos
ciborgues aí nesse sentido, o que já existe. Então, quando você pega uma pessoa usando uma prótese que antes tinha uma dificuldade de andar, e você vê uma prótese tão adaptada que a pessoa pode ser um atleta paralímpico com um desenvolvimento perfeito de movimentos para poder, né, competir de uma forma atlética profissional. Supercomputadores de mãos, né? Quando a gente pega o celular, desde o iPhone 4, a gente tem mais tecnologia na nossa mão do que quando o homem chegou, quando a NASA, né, quando o homem chegou à Lua. Então, esses supercomputadores aí que mudam essa questão da ideia da nossa no nosso dia a dia, né? Então você tem aí a Alexa vindo falando de inteligência artificial se desenvolvendo muito nesse sentido, né? Dia desse foi até engraçado porque eu estava dando uma aula para um grupo, para uma turma que eu tenho, e eu tinha acabado de contar uma piada. E assim, os meus aparelhos aqui, computador, telefone, iPad e tudo mais, são a turma da Siri, né? A turma da Apple e tal. Eu juro para vocês, eu mostrei para a turma se acabou de rir. Eu tinha acabado de contar uma piada, eu não sei o que aconteceu, que a Siri apareceu, né? Falou, oi. Aí ela falou assim, você é uma grande piadista, Olivia. Eu falei, você não tá falando isso. E eu morri de dar risada. Eu falei, você tá de brincadeira. Enfim, né? Então você tem aí essa relação com a tecnologia, smartphones implantados na pele, né? Internet aí para 80% da população. O que se espera é que em 2022 a gente já tenha 75% da população mundial conectada à internet. Então, e o 5G, né? Então, o 5G que nesse ano, na verdade, já era para realmente começar essa implementação aqui no Brasil. A gente já vê as operadoras trazendo o 4.5, né? Essa migração do 4 para o 5G, mas o 5G aí com todas essas tecnologias que você tem, que estão em espera para que um novo, né, mecanismo mais rápido, considerando que você tem no 5G uma velocidade 20 vezes maior que o 4G, e pode parecer pouco, né? Porque você fala assim, nossa, mas só 20 vezes maior? Pois é, só que 20 vezes maior, se você pega um carro que atinge 100 km por hora, significa 2.000 km por hora, né? 20 vezes maior. Então, você vê que realmente a velocidade é muito grande e aí vai permitir a gente ter as smart cities realmente, né? E a tecnologia, a internet, o IoT, que é a internet das coisas, né? Internet of Things, né? Você vai ter muito mais essa conexão no mundo inteiro, permitindo aí que você não vai precisar, por exemplo, mais de cabos para ligar no 4G, o que vai democratizar de fato muito mais a internet, porque as pessoas vão estar conectadas de qualquer lugar, efetivamente, sem essa necessidade desse cabeamento que para muitas regiões, inclusive, traz essa dificuldade de acesso. Então, tudo isso vem para mudar esse sistema complexo e acelerar o nosso mundo. Muito veio se falando dessa questão do mundo VUCA, né? Porque que é um conceito que, na verdade, acontecia desde a mudança do mundo, saída da Guerra Fria pelo exército americano. Então, eles observaram que o mundo, com as táticas, com as experiências que eles tinham, mudou muito nesse sentido e trouxeram esse conceito no mundo VUCA, e nesse ano aí a gente vem falando já, o que está começando a ser divulgado agora, mais no final de novembro, mas é de um pesquisador do Institute of the Future, né, chamado James Cassio, que ele trouxe esse conceito de mundo bunny, na verdade, que é frágil, ansioso, não linear, incompreensível, que é o Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible, que é justamente uma mudança em relação ao que o VUCA já não está acompanhando. Então, você fala que esse mundo frágil é que, de repente, empresas, que, de repente, organizações podem ser quebradas do dia para a noite por conta dessa velocidade. Um mundo extremamente ansioso, e se você pega aí, inclusive, a OMS trazendo esses dados em relação ao Brasil, nós somos o país mais ansioso do mundo, entre quase 200 aí cadastrados na ONU, né? Estamos em primeiro lugar em nível de ansiedade, o que aumentou muito no mundo de hoje, né? Existem pesquisas que mostram que a gente pega o nosso celular mais de 150 vezes por dia,
né? Então, é uma loucura a quantidade de vezes que a gente acaba acessando esse aparelhinho e dentro disso tendo aí uma enxurrada muito grande de informações que chegam a todo momento. O não linear desse mundo, que é a questão da complexidade, que está tudo interconectado, esse não linear é um ponto extra que você avança nesse nível de complexidade que é ainda maior. E o incompreensível, né, que traz esse paralelo à questão ao ambíguo, que antes uma coisa que não funcionava para um tipo de mercado, como esse ano, você pega uma pandemia, que para algumas empresas foi o caos total, né, e muitas acabaram falindo ou tendo realmente grandes problemas econômicos, outras têm aí uma explosão de crescimento gigantesca, como inclusive essa que a gente está usando aqui agora para fazer essa transmissão do webinário, que é o Zoom, né? Então, o Zoom teve um crescimento aí esse ano, que foi um crescimento gigantesco, ou empresas posicionadas no universo digital de vendas, né? Você pega uma Amazon, você pega uma Magazine Luiza, então, essa exponencialidade que do mundo ambíguo você tinha, que funcionava para uns e para outros não, você traz esse incomprehensible, né? O incompreensível nesse sentido, porque você, de fato, não consegue prever, né? E quando a gente fala dessa questão do planejamento aí de negócios, né? Ou você fala do planejamento da sua carreira, naturalmente você tem que pensar num planejamento muito mais a curto prazo. Então, fazendo aqui uma comparação entre essa linha de era digital, de era industrial versus era digital, é interessante que a gente tenha na cabeça como a gente vem se comportando, porque eu vejo muitos advogados ainda se comportando dentro de um cenário de era industrial, quando a gente está aí em toda essa velocidade e essa aceleração acontecendo a todo momento. Então, quando você estava na era industrial, a gente falava de uma era linear, uma era de processos, que era uma coisa, o Fordismo, né? Então, você vê aquelas próprias... as próprias fábricas, como que ela funcionava, né? Você fazia uma peça, depois você fazia outra, todos os processos muito bem delimitados. A carreira não tinha grandes acontecimentos, né? Você se formava, você ia trabalhar em determinado lugar que você passava ali, em geral, tua vida inteira, muitas vezes trabalhando naquela organização, naquela empresa que você escolheu, até porque não tinha grandes assim, ou possibilidades de escolha para você ter sucesso de fato. Para você ter sucesso, não, porque o conceito de sucesso é bem relativo. Mas se você de fato quisesse ganhar, digamos, dinheiro na sua vida com a carreira que você exerce, você tinha caminhos ali muito bem delimitados nesse sentido. Então você tinha essa linearidade dos acontecimentos e do dia a dia da vida. Hoje em dia, na era digital, você tem esses sistemas complexos, né, de exponencialidade, que a gente volto a dizer, desse sistema complexo para avançar no que o Bunny traz como não linear, né, com essa exponencialidade que o crescimento, quando você pensa numa linha linear da matemática, quando você conta de 1 a 30, você chega a 30, né? Num sistema complexo de multiplicação, porque você multiplica por potência, você fala do exponencial quando você vai do 1 a 30, porque você vai colocando isso em potência, você bate 1 bilhão. Então, essa velocidade de mudança, inclusive dentro da tecnologia, quando a gente traz aí essa lei de Moore, né, que esse avanço do conhecimento e da tecnologia que a gente tem, tá? A lei de Moore traz que a cada 1 ano e 8 meses a tecnologia dobra. E quando a gente fala de dobra, a primeira dobra é de 1 para 2, a segunda dobra é de 2 para 4, a terceira dobra é de 4 para 8. Então, isso é o exponencial dentro desse mundo que a gente está vivendo. Na era industrial, você tinha uma era segmentada, você basicamente fazia aquele teu trabalho, você aprendia aquilo ali, você fazia, você voltado para aquele assunto, você era uma pessoa que desenvolvia aquilo na vida inteira, você não precisava ter grandes conhecimentos em relação a todos os assuntos que têm uma interconexão com o seu mercado, influenciam o seu mercado para que você fosse um grande profissional. Hoje a gente tem aí o profissional em T,
né? Que, enfim, para começar, você precisa ser um profissional em T, que esse profissional em T é aquela pessoa que é especializada em um mercado, que dentro desse mercado você vai se tendo essa multidisciplinariedade de conhecimento, que é o horizontal do T, voltado para esse mercado que você conhece. Então, hoje de manhã eu estava com uma cliente e a gente estava falando sobre uma empresa, digamos, de RH para aquela da área trabalhista, e por que, né, muitos já devem ter ouvido aí a importância de você nichar segmentar a sua advocacia, porque senão você não consegue aí ser um profissional diferenciado, e é aquela história, eu falei, se você, por exemplo, faz um trabalhista para hospital, digamos, né, que é que dentro da área de saúde, né, você tem grandes players, maiores e menores nesse mercado e tal. Então, o que acontece? Você não vai só entender do jurídico, você precisa entender, se você está no trabalhista, você precisa entender do RH, você precisa entender de pessoas, você precisa entender como cada profissão que está dentro do hospital ali se comporta. Então, você tem fisioterapeuta, você tem enfermeiros, você tem médicos, você tem os profissionais da área administrativa, como é que funciona esse dia a dia? E para você ter a capacidade também de chegar para um CEO de um hospital e falar assim, nossa, você viu uma nova máquina de medicina que eles estão implantando, que está sendo gerada, por exemplo, em Singapura, ou, né, nos tigres asiáticos, com o objetivo de trazer uma medicina interconectada, e isso vai influenciar os negócios ao longo do mundo. Então, um advogado que tem essa capacidade multidisciplinar de levar para o seu cliente um conhecimento que não se resume somente ao jurídico, que esse é o grande problema da advocacia, muitas vezes o foco só no jurídico, só no direito, e aquela história, quem hoje em dia só entende, o advogado que só entende de direito, não entende de nada, é o profissional que ele é mais valorizado no mercado. Então é necessário essa multidisciplinariedade do conhecimento relacionada ao nicho de mercado, ao segmento que você quer atingir. Na era industrial, você tinha uma era repetitiva, então você fazia aquela história todo dia, ela faz tudo sempre igual. Então era isso, né? A tua vida era exatamente assim, e hoje você tem essa conectividade de tudo que muda o nosso dia a dia de uma forma que muitas vezes a gente não espera. E no direito você tem aí uma série de tecnologias surgindo para mudar esse mercado, para fazer o operacional da advocacia e liberar o advogado para essas atividades mais estratégicas que são necessárias para que ele possa, de fato, se desenvolver na carreira e não ficar ali desenvolvendo atividades altamente operacionais que já tem tecnologia fazendo e perdendo tempo com isso. A gente tinha na era industrial uma era mais processual, né? Tudo de processos também, então você fazia primeiro isso, para depois isso, tudo com uma lógica completamente estabelecida de funcionamento, em que não havia muitos testes, né? Então, você tinha esse processo aqui para ser feito e não tinha muita mudança, até porque não tinha muito conhecimento, muita tecnologia, e hoje a gente vive numa era experimental, ou seja, você pega startup, você fala de modelo agile, né? E o que são esses modelos agiles que a startup implementa? Você lê o teu mercado, estuda a tendência, vê essa demanda e traz um MVP aí, que é o mínimo produto viável, ou seja, o mínimo que você precisa para começar a implementar e testar. E dentro disso, daquilo que você testa e você acerta, você continua, aquilo que você erra, você pivota e você continua nesse sentido dentro dessa experimentação. Você não para aí um longo tempo gerindo uma ideia, como se passava antigamente, pensando para um dia colocar em prática. Aliás, o profissional que faz isso e que vive assim, ele fica para trás muito rápido, obsoleto muito rápido, porque a ideia sem prática e nada
venda, é a mesma coisa. Até porque você não sabe se essa ideia vale a pena, porque você só vai saber que uma ideia vale a pena a partir do momento que você implementa essa ideia para você falar assim, deu certo. Não deu certo. Bom, no aquilo que não deu certo, você vai ter que ali entender por que não deu certo para, né, modificar, pivotar, alterar para que ela possa dar certo. Então, essa era experimental, que é o digital. Nesse sentido, vi muita gente muito travada, né, nessa pandemia, especialmente nos primeiros meses da pandemia, esperando ver o que vai acontecer, enquanto outros negócios e outros segmentos e outros mercados e outros advogados, né, em 1, 2 semanas já estavam ali fazendo e acontecendo para justamente nessa era experimental você se reposicionar e tocar o barco para frente. Então, essa capacidade de ser ágil é fundamental no mundo de hoje. A inteligência da agilidade te leva muito aí para frente, né? E na era industrial você também tinha uma era departamental, né? Então você tinha os departamentos diferentes, que isso muitas vezes acontece em muitos escritórios de advocacia. Você vê organizações, né, que tem essa... E você não tem essa inter-relação horizontal. É aquela história, não adianta eu estar no mesmo barco que uma pessoa, se uma está remando para um lado, outra está remando para o outro. Vai dar errado, né? A gente precisa entender que a gente está no mundo da colaboração e que a gente precisa das outras pessoas. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente entra no mundo do nós e não do eu. A gente precisa parar de se isolar, entender que nós somos sozinhos, né? Ou pensar que nós somos sozinhos nesse mundo, porque você não consegue ir para frente se você tiver esse orgulho ou esse ego um tanto quanto desmodulado, pensando que você não precisa da colaboração dos outros para poder evoluir. A turma da tecnologia nesse sentido, se você vê, por exemplo, praticamente todas as empresas de tecnologia, elas trabalham com API, né? O API é você deixa o código aberto para que as pessoas possam usar nas suas plataformas e elas vão trocando nesse sentido, né? A advocacia muitas vezes se coloca numa posição de que todo o resto do mercado é quase que um concorrente seu, né? E eu sou uma pessoa que eu trabalho há 10 anos nesse mercado de coaching e mentoria jurídica, não é de ontem, desse modismo de 2018 em diante, né? Que acontece que eu, sim, se tem uma coisa que eu posso dizer e eu posso afirmar é que não existe concorrência na advocacia, né? E não existe concorrência porque existe uma série de mercados precisando de um posicionamento diferenciado do advogado, essa capacidade de enxergar a demanda, essa capacidade de ter o olhar empreendedor inovador, porque a inovação traz solução de problema, para que ele possa, de fato, ser um profissional diferenciado em meio a esses tantos. Ontem, né, eu falei aqui que a minha família é da Bahia, estava com um advogado, e eu estava falando isso para ele, eu falei assim, é quase que, né, embora aqui muitos possam nunca ter pisado no Carnaval de Salvador, ou qualquer carnaval que tenha mais, né, o Carnaval de Salvador é a maior festa popular do planeta, né? Mas é assim, a cidade funciona assim, né, na época. Então, na época do carnaval, você tem ali certas regiões em que o carnaval está acontecendo e vocês veem na TV, aqueles que não foram, a quantidade de pessoas que estão ali naquela região juntas, né, em relação à festa do carnaval. O resto da cidade está vazia, né? Então, o advogado, o que ele faz? Ele se coloca no mercado, assim, exatamente aquela pessoa no meio do Carnaval de Salvador, com aquele monte de gente, uma do lado da outra, e acha que tem concorrência. Sendo que os mercados todos, vários mercados do planeta, completamente assim, verdes, né, nativos, sem nenhuma exploração, e falam que a profissão da advocacia está difícil. Não, não está difícil. A profissão da advocacia é uma das profissões mais lucrativas e com mais possibilidades de você desenvolver para você ter rendimento e retorno financeiro e se posicionar como autoridade do mercado. Mas é preciso que você olhe para o mercado como ele funciona hoje em dia e não se comportando como um mercado de era industrial,
como era feito antigamente. Então, tudo isso é a mentalidade do empreendedorismo inovador da advocacia. E, por fim, comparando essa questão da era industrial versus a era digital, a gente tem o previsível versus o imprevisível. Então, existe um estudo da Deloitte, inclusive, né, falando nesse investimento que a gente precisa ter nesse treinamento de novas habilidades, que é conhecido como reskilling, que é o treinamento dessas suas competências, não só do ponto de vista de competências comportamentais, como competências técnicas também, porque se você faz um curso qualquer, em 5 anos depois, e para muitas coisas, muito menos do que isso, né? Você faz um curso de direito, você já sai de lá obsoleto da faculdade em relação àquilo que o mercado precisa. Então, né, muitas vezes muito menos, algumas compreensões que você tem ali de conhecimento que você adquirir na faculdade até funcionam para o mercado, outras esquece. Né? Foi de outra época, só falaram ali para você saber que um dia existiu, né? Contaram história. Na verdade, às vezes as aulas da faculdade de Direito deviam ser aula de história, né? Não aula de Direito, porque para o mundo de hoje já não funciona muitas vezes mais, né? Então, tudo isso, gente, a gente tem que ter essa capacidade de olhar para o mercado dessa maneira para a gente poder aí se posicionar nesse sentido. E aí, como é que a gente começa esse posicionamento dessa carreira para essa transformação da nossa advocacia? Em primeiro lugar, você precisa começar a compreender, né, quem é você, aonde você quer chegar, qual é o teu objetivo, o que você quer construir na sua carreira. Hoje me fizeram uma pergunta, né, no meu Instagram, que eu abro caixinha de perguntas para as pessoas tirarem as dúvidas ali comigo, e perguntaram quando surgem oportunidades interessantes, Olivia, como é que a gente mantém o foco? E eu costumo dizer isso muito. Hoje em dia a gente está no mundo das oportunidades, né? Esse é o lado mais interessante. Por outro lado, quando tem muita oportunidade, a gente acaba vivendo um certo problema que se chama paradoxo da escolha, né? Você tem que fazer escolhas em meio a uma série de oportunidades. E aí o problema é que, como você muitas vezes não tem o direcionamento daquilo que você quer para a sua carreira, daquilo que você quer para a sua vida, as pessoas acabam enxergando algumas oportunidades como oportunidades interessantes. Mas existe uma frase que diz o seguinte: nem tudo que reluz é ouro. E aí, se você não sabe ter essa visão em relação ao foco que você quer dar, aquilo que você quer construir, você acaba optando por certas oportunidades que parecem reluzir como ouro, mas na verdade são latão. Um dia desses eu estava falando isso para uma cliente minha, uma pessoa do meu curso, e ela pegou e falou assim, porque algumas podem ser prata, né, Olivia? Eu falei, olha, se for prata, a gente ainda está falando de metais preciosos, né? O problema é quando elas são latão mesmo. Então, aí, nesse caso, né, tá ali reluzindo, parece que vai ser algo bom, e não é, e na verdade só nos tira do nosso caminho, daquilo que a gente quer construir a nossa vida, porque as pessoas, a maior parte delas, não sabem o que elas querem construir na sua vida. Quais são suas metas? Quais são os seus planos, né? Hoje em dia não adianta você fazer planejamento de 10 anos. Eu acho que esse ano provou mais do que nunca isso. Se alguém tem algum tipo de dúvida nesse sentido, né? O ano de 2020 veio aí para mostrar, né, na pele de todos nós que isso não é uma coisa mais viável. Mas você tem uma breve ideia de onde você quer chegar nos próximos 3 anos para você construir a sua carreira e você se tornar mais autorresponsável por ela, é algo fundamental. Porque hoje em dia, gente, o que a gente precisa medir? A gente precisa medir, dentro daquele mercado que a gente está seguindo, quais são os gaps de competência, quais são as competências que a gente não tem, que faltam para a gente precisa suprir. Então, o que acontece? A gente tem uma possibilidade... Só tomar um gole de água, peraí. Então, você tem uma possibilidade, hoje em dia, de ser muito mais gestor do seu aprendizado. Antigamente, se você quisesse fazer, por exemplo, um curso de ukulele, né, que é aquele instrumento que se toca no Caribe, essas coisas, você provavelmente teria que viajar
para determinado lugar, né, para encontrar um professor que fosse te ensinar o ukulele, que é um instrumento muito peculiar para se aprender. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho certeza, nunca pesquisei, tá? Mas aqui, quem quiser, tiver a curiosidade, quiser saber, não conhece o ukulele, né? Ou quer saber se existe um professor de ukulele que pode te ensinar, provavelmente no YouTube vai ter alguém te ensinando, né? Aulas introdutórias de como tocar o ukulele, né? Para você, depois do seu trabalho, ter aquele momento Somewhere Over the Rainbow, né? Tocando uma música, relaxando na sua vida, porque tem a versão de Somewhere Over the Rainbow com o ukulele. Vocês podem pesquisar isso depois, que tem, né? Então, hoje em dia, você tem acesso a tudo isso para você poder aí direcionar o seu aprendizado, a sua carreira. E o que a gente vem vendo nesse sentido? Porque muito do que... Veja, o aprendizado formal, ele continua extremamente importante, óbvio, né? Para você ser um advogado, você precisa aí se formar numa faculdade de direito, isso não foi superado, né? Você precisa, naturalmente, algumas instituições têm mais nome, têm mais peso, né? Dentro disso, pós-graduação, mestrado, doutorado, também isso ainda é algo que é bastante relevante para o mercado e não pode ser descartado. Mas dentro desses aprendizados, dessas linhas tradicionais do ensino, muitas coisas que a gente aprende, a gente não usa nunca mais, né? Nunca mais na vida você vai usar aquilo. Por outro lado, MBAs, né, cursos mais extensos, hoje em dia, eles estão sendo quebrados por várias instituições para te trazer aprendizados menores e mais curtos nesse sentido. Então, imagina o seguinte, você é um advogado que gostaria de atuar na área do direito digital. A área do direito digital é o mundo, né? Então, você pode ir desde MedTech, HealthTech, HRTech, FinTech, e por aí, todas as techs, Agrotech, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Tem, então, todas as áreas aí você tem para você se focar na área do direito digital, se você quiser. Só que, assim, como é que você vai trazer resultados diferentes na área do direito digital, ser um advogado realmente bom? Lembra da multidisciplinariedade que eu falei lá em cima do profissional em T? Se você não entende nada de programação, agora, você vai ser a pessoa que vai sentar atrás do computador para fazer a programação em relação àquele business? Não, o seu objetivo não é esse. E se for, tudo bem, né? Aí é uma opção. Mas não é isso. Você quer exercer o direito. Só que a partir do momento que você, por exemplo, se propõe a atuar nesse mercado e você faz um curso sobre introdução à programação, que você começa a entender ali os conceitos, né? Por que certas escolhas são feitas? Por que os programadores trazem algumas dificuldades que, de repente, você acredita que pode ser implementado e ele fala para você, não vai funcionar, não é dessa forma que, né, a gente trabalha quando a gente está programando determinada coisa. Então, o que acontece? Dentro da sua gestão de gap, de aprendizado, e aí no caso de uma competência técnica, você resolve fazer um curso de programação, de iniciação à programação, porque você atua na área do direito digital, é importante que você entenda um pouco mais de tecnologia, para que você tenha esse tráfego, para que você possa conversar, para que você possa levar para o seu cliente uma experiência diferenciada de conhecimento do negócio e ele possa se sentir impressionado e ter confiança em você, naquilo que você pode fazer por ele, né? Assim como a gente quer experiência quando a gente vai para consumir o produto de qualquer lugar, o cliente também espera que o advogado passe para ele experiência nesse atendimento, no conhecimento que ele tem, na empatia em relação ao cliente, as necessidades, as dores, a transformação que você leva. Então, quanto mais você tem essa capacidade de gerir a sua carreira... Aliás, eu tenho um vídeo de uns 2 anos atrás que eu falo, trate a sua carreira como um pequeno negócio. E nesse vídeo eu faço essa comparação do que é uma carreira e do que é um business. E é por isso que a gente fala de empreendedorismo aqui. Então, essa capacidade de você olhar para o mercado dessa forma, para você ir suprindo esses seus gaps de competência, a gente está aí, por exemplo, na explosão
inclusão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Muitos advogados não sabem o que é dados. E dados por... Aí fala assim, não, mas eu vou atuar com LGPD. Vem cá, você entende efetivamente o conceito de dados? Você já se aprofundou para entender o que são os dados? Você sabe humanizar e levar para o seu cliente esse entendimento do uso dos dados? Porque dado é informação. Informação, se você não transforma e você não leva isso a uma humanização, não serve para nada. E outra, esses dados, a depender do modelo de negócio, cada modelo de negócio vai funcionar de uma maneira diferente. Um dia eu estava conversando com um advogado meu, que é especialista nessa área de hospitais, e ele falou assim, sabe qual que é a maior dor dos hospitais em relação à questão de tecnologia, né? Aí eu falei, eu não sou especialista em hospital, naturalmente. Aí ele pegou e falou assim, fala qual que você acha que é, Olívia. Eu falei, eu imagino que sejam os dados dos pacientes, né? Que você pega ali, que não pode vazar esses dados em relação à vida pessoal, à doença que a pessoa tem, a informação de saúde e tudo mais. Aí ele falou assim, pois é, muitos acham que é isso, mas não é não. A maior dor do hospital, quando a gente fala da questão de tecnologia, está em cibersegurança. Eu falei, me conta. Ele falou, o negócio é o seguinte, então o hospital, ele vai, implanta o marca-passo no coração do paciente. Aquele marca-passo, ele tem um protocolo, ele tem né, como se fosse um chassi de carro ali, né, que tem aquelas combinações, que fica no protocolo do paciente. Se um hacker invade, porque os caras invadem, enfim, já falo sobre isso. Se os hackers invadem esse hospital, porque eles são capazes de invadir sistemas, e que até uma notícia desse ano, né? França, Inglaterra e Estados Unidos tiveram suas informações invadidas para descobrirem várias filmagens de OVNIs. E o governo dos Estados Unidos afirmou que realmente eram OVNIs, que isso não devia ter vazado para a população. Mas veja, OVNI significa objeto voador não identificado, não significa que é extraterrestre, né? Então, assim, eles afirmaram que são OVNIs, os pilotos completamente ali... dazzled, né? Tipo, surpreendidos naquele momento, as conversas nos aviões falando sobre isso, sobre aquele comportamento do objeto voador não identificado, e eles tiveram que, dentro dessa transparência que a tecnologia traz no mundo de hoje, num crescimento cada vez maior de compliance, etc. e tal, fazer essa afirmação que realmente essas notícias eram verdadeiras, etc. Mas, volto a dizer, OVNI podia ser uma garrafinha voando, mas provavelmente não. Mas, enfim, dentro disso, ele trazendo que os grandes problemas do hospital em cibersegurança é de um hacker invadir o sistema do hospital e realmente sequestrar esses dados dos pacientes, e aquilo que a gente vê nos filmes de Hollywood, né, que fala assim, ou você deposita 100 milhões na minha conta, estou com os dados do paciente, ou daqui a 10 horas eu vou começar a desligar os pacientes que estão conectados, funcionam, estão vivos, né? Por conta do marca-passo que está no peito, né? Então, imagina isso, e aí 10 horas depois, a pessoa vai lá, liga, né? Filme, liga e fala assim... depositou? Não, depositou, então a gente vai começar a brincar. De 5 em 5 minutos eu desligo alguém morre dos pacientes de vocês. E aí começa a brincadeira. Então, assim, isso não é mais filme, né? Isso é uma realidade presente. E essa é uma das maiores dores, por exemplo, os maiores medos, né, que os hospitais têm, porque se a gente está virando ciborgue nessas coisas, está conectado pela tecnologia. Não sei se vocês viram, cafeteiras, IoT, internet das coisas, cafeteiras sendo hackeadas, aspirador de pó ligado pela tecnologia, que estava na casa das pessoas, escutando todo o ambiente hackeado, escutando tudo que estava falando, porque está conectado na internet, né? E as pessoas tendo acesso a isso. Por que vocês acham que o Mark Zuckerberg fecha a câmerazinha do computador dele? Porque ele acha bonitinho? Não, porque, né, um hacker pode ir ali estar monitorando a sua vida, né? Então, Alexa aí, a luz agora, né, que a gente está na internet das coisas, então você já compra o combo. Hoje a Amazon, Black Friday, sem querer fazer propaganda aqui,
mas quem quer comprar a Alexa, hoje é o dia, porque tá lá com desconto da Black Friday e tal, para você comprar a luz junto, que aí você compra a luz, né? Você bate palminha, a luz acende, você fala, Alexa, acenda a luz, hoje eu quero a luz verde, hoje eu quero azul e tudo mais, e todo esse combo de internet das coisas você pode comprar para usar na sua casa. Aliás, dentro disso, trazendo como curiosidade, já que nós temos um tempinho aqui para falar, aí eu tenho um cliente, né, que ele tem um amigo em Nova York, ele falando que o amigo lá alugou uma casa em Nova York e tal, e tinha uma pessoa, né, que morava naquela casa antes dele entrar e tal. Aí logo que ele começou a morar ali, ele chega a determinado dia dentro de casa, tem um pacote na casa dele, mas ele falou, mas por que tem um pacote aqui? Eu não pedi nada, né? E quando ele vai ver a geladeira piscando, falando, né, suas compras chegaram. Então a geladeira com a internet das coisas interconectada por conta do morador anterior fez o pedido do supermercado, daquilo que o morador queria, e chegou lá para ele tudo que ele precisava do supermercado. Ele tomou um susto, mas naturalmente falou, agora a minha vida vai ser maravilhosa, porque eu não preciso ir mais do supermercado, eu não sabia que isso existia, mas espetacular. E isso está vindo aqui para a gente de uma forma mais forte com o 5G, né? Então, daqui a pouco, aqueles vídeos que a gente vê no YouTube vão aparecer na sua geladeira. Se você está precisando de leite, né? Esse leite vai começar a aparecer, porque o marketing também vai se adaptar a isso. Então, a sociedade está mudando nesse sentido. E aí, gente, né? Como é que a gente lida? Então, em primeiro lugar, você tem que entender de fato o que você quer para sua carreira, o que você quer construir nos próximos 3 anos, para você dar essa orientação. Se você não tem ideia nesse sentido de qual caminho você quer seguir, fica muito difícil você colocar velocidade. As pessoas hoje em dia, elas estão altamente ansiosas, então é tudo rápido, tudo para ontem. Gente, carreira é processo. Carreira não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é aquela história. Entre o plantar e o colher, demora um tempo. Você não planta uma macieira, a sementinha da macieira hoje, e amanhã você colhe maçã. Demora um tempo. E as pessoas estão muito ansiosas nesse sentido. Dá para reduzir esse tempo? Dá, lógico que dá. Como? Com planejamento, com foco, com direção. Porque na hora que você tem a direção, e aí você engrena a primeira marcha e coloca a velocidade de fato, aí fica muito mais fácil você atingir os seus objetivos. Mas esse foco, essa orientação da onde você quer chegar, é um passo fundamental para que você possa dar esse direcionamento, inclusive nas suas escolhas, naquilo que está interconectado com você. Porque muitas vezes a gente se deixa influenciar também pelas escolhas dos coleguinhas, né? Porque a grama do vizinho é mais verde, mas a grama do vizinho não serve para a gente. Não faz sentido, não tem o significado para a gente que tem para os outros. Aliás, né, o meu trabalho, as pessoas me perguntam, Olivia, qual que é a sua missão? Né? Por que você faz o que você faz? Qual o legado que você quer deixar? E o meu legado é definitivamente as pessoas entenderem que carreira ela não é sinônimo de castigo. Trabalho não é castigo. Você pode ser muito feliz na sua carreira hoje em dia, até pela questão da quantidade de oportunidades. Eu me formei em 2003 em Direito, né? Depois fiz mestrado, publiquei livro. Quando é que nesse caminho eu ia imaginar que há 10 anos eu estaria atuando com coaching e mentoria jurídica? Eu nunca pensei nisso na minha vida. Quando que eu entrei na faculdade de Direito, né? Eu e a Thaisa Vitória, que somos aí a precursora dessa questão do coaching, que era coaching para advogados, a partir da primeira comissão de São Paulo, que veio o nome coaching, a gente pegou facão mesmo para desmatar esse terreno aí, né, para a gente poder criar levar ao advogado esse tipo de informação para ele poder transformar a sua carreira. E você pode fazer isso em relação à sua vida também, criar o seu próprio caminho, mas dentro disso, você precisa saber qual caminho você quer seguir. Além disso, esse desenvolvimento da marca pessoal. Gente, hoje as pessoas se conectam com pessoas. Mesmo por trás das marcas, você vê que tem nomes que surgem aí que tem a maior parte das marcas estão trazendo esse interrelacionamento com pessoas, um nome maior, não é a marca por si, existe um nome por trás disso que faz essa interconexão que é cada vez mais importante. A advocacia é um serviço personalíssimo.
é de advogado para cliente. Você observa que o cliente vem para você porque ele confia em você como advogado. Quantos escritórios, por exemplo, que acontecem uma cisão de sócios, né, que os clientes daquele sócio que confiavam naquele sócio vão com ele, falam, não, eu vou com você para onde for, porque é uma relação personalíssima. O marketing mudou. O marketing hoje em dia não é em cima da advocacia, do escritório jurídico. Não é para você deixar isso de lado, né? É importante que você faça também ali uma coisa a outra, mas ele é fundamentalmente conectado a pessoas, a pessoa do advogado. Qual que é a sua marca? Como é que você vem exponencializando isso para o mercado? Usando as redes sociais, usando o ambiente offline. A gente vive hoje em dia no mundo que se chama on-life. O que é o mundo on-life? É um mundo que você está no ambiente online, determinada parte do tempo, numa outra parte do tempo, você está nesse ambiente offline, né? E dentro disso, relacionamentos, palestras, essa troca presencial também é importante, foi um tanto quanto impactada esse ano, mas não é uma coisa que deixa de existir, muito pelo contrário, né? O crescimento, de novo, essa segunda onda da pandemia está vindo aí sendo noticiada nesse sentido, muito pela falta que a gente sente de estar com as pessoas, de nos conectarmos com a pessoa. Então, esse mundo online, que você está em qualquer lugar, você pega o celular, né? Daquela média ali de 150 vezes, você pega por dia, você se conecta ali, escreve uma mensagem para alguém, entra numa rede social, vai para o Google, faz uma pesquisa, o Google Search ali. Então, você está o tempo inteiro nesses dois ambientes. A gente não pode deixar de lado essa construção de uma marca pessoal com o uso das redes sociais. Isso é muito importante. Com as redes sociais, você exponencializa e atinge o mundo. Eu tenho clientes, eu criei, né, eu desenvolvi uma marca pessoal muito forte no LinkedIn, porque é a rede profissional mais forte do mundo. Quando eu vou nas minhas palestras e eu pergunto, infelizmente aqui eu não posso ver vocês, né, mas eu pergunto aqui para os meus advogados, quem aqui não tem LinkedIn? Eu já falo, não, brincadeira, nem levanta a mão, porque é teste cardíaco para mim, porque todas as pessoas precisam. Ah, mas Olivia, meu cliente não está no LinkedIn. A sua vida não é o seu cliente. A sua carreira é muito mais do que isso. A sua marca é muito mais do que isso. Eu acabei de receber um convite para coordenar um curso de uma universidade, de uma pessoa que está em Portugal, que nem me conhecia, mas porque a pessoa me acompanha no LinkedIn, porque vê o meu trabalho no LinkedIn. Gente, desenvolvimento de marca pessoal, essa exponencialização, que as pessoas te conheçam, é preciso que você faça, porque para a pessoa te contratar, ela precisa saber que você existe. Os meus clientes, os meus alunos, então, quando eles começam a fazer isso, que eles começam a ter resultado, eles falam, Olivia, é impressionante como o resultado vem rápido. Não é mágica, não. A gente não está trabalhando aqui com emagreça 15 quilos em 3 horas. Não existe isso. Isso são pessoas estelionatárias no mercado que usam do medo, da necessidade, dessa questão emocional das pessoas para muitas vezes prejudicá-las. A questão não é essa. A questão é o seguinte, que para o serviço jurídico existe demanda, existe necessidade no mercado. E eu preciso saber quem é um profissional que eu confio, que eu olho para a marca dele nas redes sociais e falo assim, esse profissional eu confio, eu quero contratar esse profissional para poder me ajudar. E, naturalmente, se a pessoa tem a possibilidade de tudo, a gente pesquisa no Google, né? Ou nas redes sociais, segundo maior buscador do mundo é o YouTube, e as redes sociais estão virando grande cernes, o Instagram por hashtag, né? Então, eles estão virando buscadores oficiais, LinkedIn também. Então, quando você vai lá e pesquisa determinada coisa e você acha, você vai mais atrás de informação em relação àquelas pessoas. E quando as pessoas te conhecem, você começa a mostrar a tua capacidade, o teu conhecimento, o teu foco naquela área, foco, nicho, precisa ter nesse sentido, porque senão você não consegue exponencializar a sua advocacia, as pessoas vêm atrás de você e naturalmente você gera mais negócios. Não só na captação de clientes que eu estou falando aqui, pode ser de parceria, pode ser daquele emprego que você está buscando. Eu tive cliente minhas, algumas falando que estavam sendo disputadas por 2 lugares, algumas falando que aquele lugar que ela sempre sonhou em trabalhar chamou,
para trabalhar lá, pessoas querendo mover de uma cidade, Florianópolis, para São Paulo, conseguir o emprego que queria aqui. Tudo isso, potencialização de marca pessoal. Não é milagre, é as pessoas saberem que você existe. E a partir do momento que eu sei que você existe, eu posso analisar se você é o profissional que eu quero. E se você está construindo uma marca com solidez, com valores de integridade, honestidade, mostrando a tua competência, o aprofundamento que você tem feito no mercado em relação à sua área, quem não te quer? Naturalmente, as soft skills são importantes dentro disso, mas isso aumenta e muito as suas chances de portas serem abertas para você no mercado, independente daquilo que você busca. O outro ponto, quando a gente fala desse mundo de hoje, que é fundamental, é essa questão da gestão de tempo, administração de tempo. Hoje em dia, tempo é escoado para a lata do lixo, como eu nunca vi antes, ainda mais com essa questão de você multitarefar, o foco. Existe um estudo que mostra que hoje em dia o nosso nível de atenção está menor do que um peixe dourado, né? Um peixe dourado, aquele peixinho de aquário, tem 12 segundos de foco e concentração, o nosso está em 8. Diminuiu, era 20 segundos em 2000, agora está em 8 segundos. Por quê? Pelo excesso de informações e de interrupções que a gente recebe o tempo inteiro. E dentro disso, as pessoas não estabelecem uma organização, multitarefam, não sabem priorizar as coisas na sua vida, direcionar aquilo que quer, trabalhar a sua agenda e vai jogando um monte de tempo na lata do lixo. E por conta disso, no final do dia, no final do mês, só para vocês terem uma ideia dentro disso, existem estudos que mostram que as pessoas perdem 45 a 65 dias no ano procurando coisas. 45 a 65 dias no ano procurando coisas. Eu boto o advogado aí como 55 dias no ano procurando coisas, porque ele lida muito com documento de cliente, mesmo que chegue por e-mail, papel, blá. Gente, são 5 minutinhos dali, daqui, que você vai somando isso, ao final de 365 dias, dá 45 a 65 dias no ano procurando coisas. Se você se torna uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais produtiva do que ocupada, porque nós somos muito mais ocupados do que produtivo, você naturalmente vai ter muito mais resultados na sua vida. Colocar o teu tempo para aquilo que faz sentido para você. E as pessoas têm ideia de que produtividade é você estar produzindo 16 horas por dia. Não, isso é insanidade. Produtividade é você produzir de uma forma inteligente naquele momento que você tem que trabalhar e dar foco e ter a capacidade de ter os seus momentos de descanso, de fazer outras coisas também. Aliás, o conceito de produtividade é você estar fazendo aquilo que você deveria estar fazendo naquele momento. O conceito de ocupação é você estar fazendo qualquer coisa que não é aquilo que você deveria estar fazendo naquele momento. Então, aí teve uma vez que eu estava trocando um WhatsApp com uma amiga no domingo, aí eu virei para ela e falei, seu domingo está sendo produtivo? Ela falou, não, Olivia, eu estou só descansando. Eu falei, mas você queria descansar ou trabalhar? Ela falou, eu queria descansar. Eu falei, então está sendo produtivo. Porque a produtividade é você estar fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. E quantas vezes a gente deveria estar ali escrevendo uma peça, escrevendo um contrato e tudo mais, mas vai lá, pega o celular, aí fica ali na internet, né? A história da dedada, né? Porque hoje em dia é tudo no dedo, né? A dedada no celular, passando. Aí quando você viu, foram assim, de leve, eram 5 minutinhos que viraram 40. Esse tempo abre o ralo, escoa e vai para a lata do lixo. Quando você... mas Olivia, não tem aquele momento... Hoje eu tive essa pergunta de uma cliente minha, mas não tem aquele momento que a gente tem que jogar o tempo fora? Eu falei, pois é, mas não é jogar tempo fora. Né? Na verdade, é você ganhar o seu tempo porque você merece descansar. Mas você vai descansar naquela hora que você estabeleceu que você tem que descansar. Perfeito! Perfeito! E não descansar naquela hora que você deveria estar produzindo, trabalhando. Até porque quem é dono do seu tempo é você. Você tem 24 horas... todos os dias, depositadas na sua conta corrente, né? Que elas não te zoam, não é que o tempo um dia passa assim, no outro dia passa assim,
Não, todo dia tá aqui, ó. Faz o que você quiser. A decisão é sua. Tempo é a maior relação de verdade que a gente tem com a gente mesmo. Não rola dar migué no tempo. Não rola dar migué no tempo. O tempo não vai deixar de passar porque você programou que o teu almoço era de meia hora e você levou 1h30 no seu almoço. Perdeu. Perdeu. Então, essa relação de gerir o seu tempo para você fazer aquilo que você precisa é fundamental que você tenha no mundo de hoje. Gente, adaptabilidade. Adaptabilidade é outra coisa. A gente, por enquanto, tem duas certezas na vida. Por enquanto, tem duas certezas na vida. Uma é de que a gente vai morrer. Mas essa, muito provavelmente, em breve, né, vai começar a ser questionada. Que a medicina, a longevidade vem aumentando de uma forma exponencial. Para vocês terem ideia, só para vocês terem uma ideia, no Japão, o lado oriental do mundo, né, ao contrário do lado ocidental, tem muito respeito pelas pessoas mais velhas. Né? Aqui, o Ocidente geralmente vê as pessoas mais velhas muitas vezes com peso. A gente precisa mudar esse conceito, né? O quanto antes, até para o mercado de trabalho, né? A história do etarismo. Eu tenho, enfim, artigo publicado no livro de diversidade da América Latina, falando sobre essa questão do teto cinza, do etarismo, etc. e tal, porque mudou-se muito. Hoje, os 100 anos são os novos 60, né? E no Japão, em 1963, eles começaram a entregar um prêmio para as pessoas que completavam 100 anos, né? Uma homenagem. E era uma tacinha de prata. Ótimo. Então, entregava esse prêmio e assim foi. Em 2015, o governo japonês precisou rever esse prêmio, porque eles não estava rolando mais, né, em termos financeiros, esse prêmio, porque das 153 pessoas que eles premiaram em 1963, eles tinham que premiar em 2015 65 mil pessoas que completaram 100 anos. Então, essa longevidade é uma coisa que vem aumentando muito. Dia desses eu estava numa live, eu estava trocando com uma pessoa, falando sobre advocacia, profissão, negócio, né? Trocando uma ideia sobre isso, que não é ou, né? É e, né? É profissão e negócio. Aliás, esse é um grande tema que a gente está tratando aqui de hoje, empreendedorismo da sua carreira, ou seja, profissão e negócio da sua carreira. E aí eu falei assim, você imagina o seguinte, que futuramente a gente vivendo 200 anos, né? Com certeza não vai ser mais congelamento de óvulo, isso não vai acontecer mais, todo esse processo de extração que acontece com as mulheres, muitas vezes querem congelar óvulos para ter filhos mais tarde, etc. Não, vai ser outro esquema dentro do DNA. Né? O nosso DNA, a gente tem conhecimento de 2% do DNA ainda hoje, então tem muito para descobrir. Mas a questão do sequenciamento, por exemplo, do HIV, demorou 20 anos para acontecer. Do coronavírus, demorou 48 horas. Você vê a diferença do conhecimento que a gente tem hoje. Mas, enfim. E aí, essa questão do DNA, então vai ter uma forma da mulher ali, enfim, sei lá, nasceu, congelou a parte da, sei lá, da placenta, coisa do tipo. Enfim, para ter ali futuramente essa nova reprodução e ter o filho mais... Aí você imagina uma mulher de 150 anos, viveu 150 anos, aí chega aos 150 anos, ela fala, agora eu quero ter um filho na minha vida. Chegou o momento, né? Aí ela, com 150 anos de idade, resolve ter o filho dela. Agora eu vou construir uma família. Por quê? Porque a longevidade está em 200 anos e você vai poder construir um outro modelo de vida nesse sentido. Então, a gente tem duas certezas na vida, por enquanto. Uma é que a gente vai morrer, e essa, não sei quanto tempo ela vai provavelmente deixar de existir, né? Temos todos aí os filmes de vampiros e coisas do tipo, mostrando e tal, né? E da mudança. E da mudança não sou eu que falo, né? Darwin traz isso aí, dessa questão da evolução, da mudança, etc. e tal. Então, no mundo de hoje, uma das competências que a gente precisa ter, e não tem como fugir disso, é adaptabilidade, flexibilidade cognitiva, capacidade de mudar e aprender. Se você não tem isso, agora, a gente tem um negócio que conta contra a gente, que é o nosso cérebro. Nosso cérebro, ele não gosta de mudar. Nosso cérebro, ele não gosta de sair da zona de conforto. Então, você tem que ter a capacidade de mostrar para ele quem manda aqui sou eu.
né? Porque já foi estudado que a nossa capacidade de neurogênese, que é a produção de novos neurônios, e neuroplasticidade, que é a mudança de interligação entre eles, né? É uma coisa que acontece ao longo da vida inteira. Então, a gente pode mudar a qualquer momento da nossa vida, desde que a gente queira. O poder de decisão que a gente tem, o poder da tomada de decisão, é o maior poder que a gente tem na vida. Então, optar por não mudar, e nesse sentido, eu vejo alguns advogados que eu chamo de advogado avestruz, né? O advogado avestruz é aquele que enfia a cabeça no buraco, como a avestruz faz, e finge que tudo que está acontecendo no mundo não está acontecendo, né? Porque se ele bota a cabecinha ali no buraco, escondido e tal, ele não está vendo, né? Se eu não vejo, eu não sinto, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, e isso não vai me atingir. Lê do engano, o mercado não perdoa. O mercado não quer saber da sua aceitação em relação a essas mudanças que estão acontecendo. Então, essa capacidade de ter essa adaptabilidade, essa flexibilidade cognitiva, é algo que precisa ser trabalhado dentro desses conceitos, inclusive de inteligência emocional, que é o outro ponto que a gente vai tratar. Por quê? Porque se você não percebe que negar a tecnologia, que muitos negam a tecnologia, não precisa de um software jurídico, não. Tá bom, aqueles que têm o software jurídico bem adaptado para o seu modelo de negócio e está usando para fazer certas coisas operacionais e você não está fazendo, so sorry, a pessoa está na frente. Aquela pessoa que usa a tecnologia mais do que você, existe um livro, gente, do Pierre Levy, que se chama As Tecnologias da Inteligência, é um livro do século passado, tem, sei lá, uns 20, 30 anos, não é um livro novo, que ele faz um experimento, né, pegando dois grupos de pessoas da mesma faixa etária, etnia, né, assim, tudo ali comparado bonitinho nos grupos de pessoas para não ter essa diferença em termos da resolução de problemas que eles passaram. E dentro dessa resolução de problema desses dois grupos de pessoas, eles pegam para o grupo 1 e falam para resolver o problema somente usando o cérebro, mais nada. Para o grupo 2, cérebro, naturalmente, mais lápis e papel. Lápis e papel são tecnologias. A partir do momento que esse grupo usa o lápis e papel para fazer, o nível de solução de problemas deles foi muito maior do que esse grupo que só usou o cérebro para resolver. Então, tudo que tem tecnologia e que a gente usa a nosso favor, a gente sai na frente. Não tem como você negar isso no mercado de hoje. Quanto mais você vai atrás de informação nesse sentido e conhece naturalmente, porque para eu saber se essa tecnologia pode me auxiliar, de que forma ela pode me auxiliar, eu preciso conhecer. Quantos advogados eu pego que tem? Olivia, eu tenho software jurídico no meu escritório. Tem. Conhece todas as funcionalidades dele? Você usa todas as funcionalidades? Você faz a interação ali dele, do financeiro, com os processos, com o cliente, para o relatório, para não sei o que lá? Veja bem, eu ainda uso a tabela do Excel. Então, para que tem a tecnologia? Para quê? Se você não usa, não adianta. Não adianta. Você precisa conhecer aquilo que o mercado está oferecendo e naturalmente serve para você. Porque não adianta você meter um monte de robô no seu escritório que não tem funcionalidade no seu escritório. Não é isso. É uma tecnologia que te ajude no seu modelo de negócio, na sua advocacia, no seu dia a dia. Essa tecnologia que vai fazer sentido. Além disso, a questão da inteligência emocional e relacional. Para que isso, gente? Para colaboração. Hoje em dia, cada vez mais você demite pessoas que só têm o técnico e não têm capacidade de se relacionar, de se comunicar com outras pessoas, não sabe trabalhar em equipe, não sabe colaborar com os outros. Isso é necessário que você desenvolva. Antigamente, esse nível de competência não era tão necessário porque as pessoas faziam ali o seu trabalho, né, de uma forma mais segmentada na era industrial, só voltado para aquilo e não precisava desse nível de interrelacionamento tão forte. Hoje em dia que você precisa de pessoas, equipes, né? Aliás, isso é uma das maiores dificuldades. A GV, por exemplo, fez um trabalho com um grupo, né, para eles poderem programar. Arquitetos
a arquitetura do direito, né? Então, eles tinham que programar determinado softwarezinho e tal para poder apresentar ali como um projeto X. E depois, no final desse dia, estava lá no dia da apresentação, eles trazendo que o problema não foi a questão deles programarem, porque o programar foi fácil. A linguagem de programação é como você aprender um idioma. O problema foi trabalhar em equipe, né? As pessoas se entenderem, entender o papel de cada um, entender aquilo que eles tinham que fazer efetivamente e essa relação entre eles para funcionar. A inteligência emocional, para vocês terem ideia, existem estudos mostrando que cada $1 dos Estados Unidos, a cada $1 investido em inteligência emocional, você tem $11 de retorno para a sociedade. Um profissional que tem inteligência emocional ganha R$ 6.500 a mais, isso é provado no mercado, do que um profissional que não tem inteligência emocional. Porque aquele profissional que grita com os outros, aquele profissional que não sabe se relacionar, aquele profissional que não sabe se comunicar, aquele profissional que não tem empatia pelos outros, está cada vez, no mundo que a gente precisa dessa colaboração, volto a dizer, não é mais o mundo do nós, do eu, é o mundo do nós, ele cada vez fica mais defasado no mercado e ele arrebenta a produtividade dos outros. Ele arrebenta, inclusive, a sua própria produtividade, porque inteligência emocional é você ter uma autopercepção, ou seja, se conhecer, que, aliás, eu falo que autoconhecimento é metacompetência, é uma competência em cima de todas as competências, porque quanto mais você se conhece no mundo de hoje, mais você faz escolhas positivas, consegue trabalhar o seu ego, trabalhar a sua ansiedade, tudo isso. É a questão da autoexpressão, ou seja, você saber se comunicar com os outros, poder trocar com os outros de uma forma empática, saber dar feedback, saber dar reconhecimento. Aliás, existe um livro fantástico nesse sentido, bem atual, do Netflix, né, que se chama A Regra é Não Ter Regras, e eles trazem lá essa questão do feedback, do gerenciamento, de como as equipes trocam entre si. É uma quebra de paradigma, como uma das empresas que mais representa o século XXI vem fazendo essa construção. A questão das relações interpessoais, então é realmente você gerenciar pessoas, conseguir resolver conflitos, você lidar com o cliente e por parceiros e por aí vai. Tomada de decisão. Quem não toma decisão, quem não tem inteligência emocional para tomar decisões na sua vida, vai tomar decisões muitas vezes na base do medo, ou na base da raiva, ou na base de sentimentos que não vão alavancar a sua carreira. Ter inteligência emocional também te ajuda nesse sentido. E do gerenciamento do próprio estresse. Quanto mais estressado, e a gente vê nesse mundo de hoje, uma série de pessoas, 2 bilhões de pessoas no mundo estão com problema de saúde mental. A gente não bate 8 bilhões de pessoas nesse mundo. 2 bilhões estão com problema de saúde mental. A maior parte das pessoas hoje em dia, 50%, a maior parte não, 50% das pessoas já tem problema de saúde mental antes dos 14 anos de idade. Então, você vê como é que está a situação. A gente precisa saber se conhecer para gerenciar as nossas emoções e o próprio estresse. Isso é inteligência emocional. Isso é empreendedorismo inovador da sua própria advocacia, da sua carreira. É você levar esse tipo de competência para os seus resultados dentro do seu negócio. Coragem e protagonismo, gente, é fundamental que vocês tenham. Não adianta eu viver uma vida que eu sou atravancado pelo medo. Eu não tenho o poder. Veja, ser corajoso não é ser temerário. Ser temerário é você fazer as coisas sem a menor linha de pensamento, tomar decisões kamikaze. O medo é um aspecto fundamental, muito positivo para a vida de nós, de cada um de nós. Eu estou aqui no 17º andar, eu falei isso antes aqui na nossa palestra, estava conversando com o William e com a Ivani, que se eu não tivesse medo, num dia lindo de sol, eu falava, dá uma voadinha, né? Dá uma puladinha, dá uma voadinha. Todos nós seríamos kamikazes. Pega uma Ferrari e bota 300 na Avenida Paulista. Vai dar ruim, né? Então, não é você ser temerário, mas você ser corajoso. É você ter a capacidade de não se prender, de sair da zona de conforto. Não sei se vocês já viram aquela figurinha, né? Zona de conforto. Aí fora é uma bolinha assim, zona de conforto e uma bolinha. Aí tem uma bolinha aqui fora assim, aonde a mágica acontece, né? Que é fora da zona de conforto. Sim, a nossa evolução, a nossa transformação acontece na hora que a gente sai da nossa zona de conforto. E para isso precisa coragem. A gente precisa ter a capacidade de
conseguir errar, que muitos não têm, né? Erro significa fracasso. Como é que as pessoas que desenvolveram grandes negócios... É aquela história. Eu tenho 40 anos de idade. 40 anos de idade. Minha mãe conta que quando eu saí do chão com 9 anos de idade, 9 meses de idade, eu não andava, eu corria. Eu era virada, né? Tranquila, calma, na paz, né? Enfim, pique da Globo, né? O Pestinha. Que eu não andava, eu corria. Com 40 anos de idade, às vezes acontece até hoje de eu tropeçar. Mas o tropeço também é um passo. E a gente aprende nos nossos erros. Então, não tem como a gente não errar na nossa vida. E se a gente não assumir essa possibilidade da gente errar, a gente não chega a lugar nenhum. E é dessa forma que a gente aprende. Então, é você ter inteligência emocional para você ter coragem. E, por fim, criatividade. Criatividade, gente, dentro dessa questão do empreendedorismo, é uma das competências mais fantásticas que a gente precisa desenvolver no mundo de hoje. Tudo muda o tempo inteiro. Agora, no início da pandemia, teve lá um dia que eu lembro que eu estava com os clientes meus que eram da área trabalhista, e eles trazendo que, assim, de manhã era uma série de revoluções que foram revogadas na área da tarde, então o pessoal estava completamente louco. Criatividade, em 2005, pelo Fórum Econômico Mundial, entre as competências fundamentais, estava em 10º lugar. No ano de 2020, pelo Fórum Econômico Mundial, a criatividade é a competência que está em 3º lugar. Se você não tem criatividade para você transformar a sua advocacia, para você entender cenários, para você transformar a sua vida, você não sai do lugar. Mas, Olivia, eu não sou uma pessoa criativa. Em primeiro lugar, eu não conheço uma criança, não tive a oportunidade de conhecer uma criança que não fosse criativa, não conheço, né? Criança vê um cenário assim, copo d'água e, sei lá, um tapete. Meu, ali acontece uma guerra assim, multiplanetária na cabeça da criança naquele ambiente, porque ela vai criando ali e não tem medo de errar. Criatividade vem de observação, vem de muito estudo, vem de consumo de conteúdo, e o Murilo Gun fala uma frase maravilhosa que criatividade é combinatividade. Ou seja, é você pegar as diversas áreas e combinar entre elas, que aí vem as ideias geniais. Veja, hoje eu postei isso, está lá no meu stories do Instagram, né? Que o Netflix era fita cassete, né? O Spotify era também a fita cassete, mas aquela outra que tocava musiquinha, né? O LinkedIn era o jornal de emprego, né? O Facebook, aquele álbum de viagem que a gente tinha, né? Então veja, essas inovações que foram trazidas, as necessidades, é isso que vocês precisam entender. As necessidades dos seres humanos continuam a mesma. O que está mudando é a forma como você leva esses serviços para essas pessoas. E no direito isso está acontecendo também. Quando você fala de jurimetria, quando você fala de blockchain, quando você fala de contratos eletrônicos, quando você fala de tudo que está acontecendo no ambiente digital, desde audiência, atendimento ao cliente e tal, isso está influenciando na forma como você presta o serviço para o seu cliente. E a criatividade é você poder unir todos esses cenários, juntar todos esses cenários, que eu queria unir a palavra juntar com unir, né? Junir, né? Para você poder levar experiências diferenciadas. Todas essas são competências, elas estão num guarda-chuva de empreendedorismo inovador na sua advocacia. Então, gente, o que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês, falando da adaptabilidade, dessa transformação, dessa mudança de modelo mental, de como vocês enxergam o mercado, de como vocês enxergam esse cenário, de como vocês enxergam a vida, é a frase do grande Darwin, que fala que não é o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta à mudança. Muito obrigada.
Meus parabéns, doutora. Andou muito bem na palestra, informações relevantíssimas, um choque de realidade. Tenho certeza que vai servir de valia para todos aqui. Fico muito feliz. Não, espetacular, excelente oratória, informações foram trazidas de forma didática, está de parabéns mesmo, excelente, obrigado. Excelente mesmo. Obrigado. Muito bom. Dúvidas, sugestões, elogios ou ameaças, estou por aqui. Doutora Ivani, tem alguma dúvida? Elogios 1000, né? Porque não dá nem para falar, né? Para gente que quer mudar e que tem aquela dificuldade e coloca um tampão assim no rosto, né, doutora? E a gente sempre vai encontrando uma desculpa para não seguir em frente. Eu caí aí? Não, fiquei meio parada. Só foi um delay. Foi assim, vamos dizer assim, que eu levei um tapa na cara hoje. Eu tenho sempre uma resistência, né? Acho que é a gente que é um pouco mais, né? Com a idade um pouquinho mais para frente, tem essa resistência. E é interessante como conviver com essas modificações e conviver com vocês através da OAB em momentos como esse, é que deixam a gente num ânimo tremendo e numa esperança de que tudo tem conserto ainda, né? Não só na advocacia, mas no mundo. Né? Você falou uma coisa aqui que me lembrou que o meu neto tem um ukulele. E ele estuda o ukulele pela internet. Ele estuda pela internet. Eu disse! Ele fica tocando o ukulelezinho dele lá. Que coisinha mais linda. Eu amo quando ele faz isso. Eu nem sabia que ukulele existia, fui aprender com ele. Né? Então, como se aprende nessa vida, não é, Olívia? Como a gente tem a oportunidade de estar aqui para inovar a nossa mente, abrir esse cérebro aqui para as potências que estão aí. A gente acredita muito num mundo melhor. E temos que acreditar, né? E é só ver você falar que a gente acha que o mundo está aí, melhorando e muito. Eu acredito que quem nos escutou hoje saiu daqui assim encantado, porque primeiro seu sorriso é lindo, doutora Maria Olívia. Você é uma jovem assim poderosa, né? Que gosta que o estudo seja a meta da sua vida e não guarda só para si. Você tem o dom de transmitir. E essa transmissão é o que a gente precisa no mundo. Que pessoas que têm o dom de falar, falem, que expandam, que abram mentes, porque o futuro é hoje, né? O futuro é o que vivemos agora, é o que plantamos agora. E na nossa carreira, o cliente espera tudo isso da gente mesmo. Né? Esse profissionalismo diferenciado que você falou, que tem que ser o condutor do nosso caminho. Eu amei tudo, eu não sei, se eu começar a falar aqui de você, eu vou ficar a noite inteira falando. Muito obrigada, doutora. William, eu creio que nós não temos algumas perguntas a fazer a você, porque você foi tão completa que a gente não sabe nem o que perguntar, sabia? A honra foi muito bom. Foi uma grande honra estar aqui com vocês. Bom. Esses temas são temas que eu adoro trazer, justamente para o advogado entender que se ele não está, a carreira dele não está do jeito que ele quer, isso pode mudar a qualquer momento, a partir do momento que ele desenvolva esse protagonismo, esse empreendedorismo inovador e consiga colocar essa bolinha dessa responsabilidade na mão dele. E o meu objetivo é justamente passar esse tipo de mensagem para ele entender que existe caminho, existem formas, não precisa ficar desalentado em relação ao direito, né? Entender que existe esse espaço no mercado e basta a decisão de querer, de fazer acontecer, né? E aí eu convido, porque eu dou tanto
conhecimento, eu passo tanto conhecimento gratuito, né, dentro do que eu posso, justamente para ajudar os advogados, e acabo tendo muito feedback nesse sentido. Eu convido para seguir nas redes sociais, porque tem muito, muito conteúdo gratuito mesmo, que eu coloco por lá com todo carinho, para vocês poderem aí ir em frente. Então, fica o convite e um prazer tê-los mais perto, né, nesse relacionamento mais perto. E fica o convite para os próximos eventos, que com certeza irão se realizar aqui. Que seja online, que tomara que seja presencial. Doutora Ivania, desculpa ter te cortado. Muito bem, eu realmente fiquei encantada. Eu tenho alguma coisa aqui para falar. Eu me perdi um pouquinho nesse meu contato aqui, né? Doutora, a gente tem uma OAB extremamente atuante, uma OAB preocupada. Nosso presidente não pôde estar presente hoje, mas me deixou incumbida de transmitir a você os nossos agradecimentos. Espero que tenhamos novas oportunidades de nos encontrarmos, e quando você vier visitar os seus padrinhos, dá uma paradinha na OAB, nos avise, por favor, porque com a máscara nós estamos recebendo todos lá e tomando um café gostoso. Barulhos, e aqui se confraternize conosco para que a gente possa fazer um olho no olho, como a gente diz, né? E agradeço muito, e vamos encerrar a nossa noite também com os agradecimentos dos nossos patrocinadores, que é o Centro Britânico, é o Damásio Educacional, a Guarupaz e a Cicobi, que engrandecem os eventos nossos com os patrocínios. Doutora Maria Olívia, nossos sinceros agradecimentos. Foi uma noite memorável e nós aprendemos muito contigo, e tenho certeza que todos aqueles que seguirem essa live de hoje estarão bem engrandecidos. Eu que agradeço e deixo um forte abraço, um maravilhoso final de semana para vocês, e contem comigo em nome da comissão também aqui da OAB de Coaching Jurídico da OAB São Paulo e da de Carapicuíba. As portas estão sempre abertas para vocês. E o nosso evento de domingo, né? Temos que votar com consciência, pensando que somos responsáveis pela política no país. Com certeza. Um abraço a todos, um abraço, doutor William, e aqueles que nos acompanharam. Uma boa noite e até mais. Boa noite. Boa noite, até logo. Tchau, tchau. Tchau.